A Hora do Mal, esse filme vale a pena ver nos cinemas ou não? Se você quer saber um pouco mais sobre a minha opinião sobre esse filme, não esquece de se inscrever nesse canal, ativar o sininho e todo o like, então bora pro vídeo. A Hora do Mal mostra o desaparecimento de 17 crianças da mesma turma da escola. Todas saem de casa sozinhas na mesma madrugada e somem sem deixar nenhum sinal. Não há sinal de arrombamento, violência ou qualquer explicação, apenas uma criança permanece. A cidade entra em alerta e ninguém entende o que realmente aconteceu. A história é contada por vários pontos de vista. A professora da turma é abalada e passa a ser tratada como uma suspeita mesmo sem provas. Um pai tenta descobrir por conta própria o que está acontecendo. O policial responsável lida com a pressão e a confusão que complica na investigação. Outros personagens também trazem seus pontos de vista, ajudando a montar o quebra-cabeça. Aos poucos, a verdade se revela e é muito mais sombrio do que se imagina. A primeira vez que eu vi o trailer do filme Hora do Mal, eu gostei de tudo que eu vi no trailer, da sua atmosfera, da sua tensão, da sua violência. E se você espera que todos esses elementos vão estar presentes no filme, olha, eu preciso dizer para vocês criarem uma expectativa mais baixa ao assistir esse filme. Por quê? Ele tem sim momentos tensos do começo do filme, mas que durante a duração do filme ele acaba se perdendo na sua atenção, infelizmente. E que no final do filme ele acaba sendo mais um alívio cômico do que uma tensão. Mas esse alívio cômico ele é interessante sim, e não é aquele alívio cômico pastelão. Você tem sim momentos de terror, uma violência muito mais gráfica, mas é aquela violência gráfica bem pontualmente. Mas quando tem, ela é extremamente interessante e muito gráfica demais. Mas esse filme não é aquele tipo de filme de terror bem tenso, que você vai ter jumpscare o tempo inteiro, e quando tem o jumpscare, infelizmente não funciona nesse filme. O filme é muito mais na questão dos seus diálogos que são interessantes, a construção dos personagens, que é o ponto forte desse filme. Não é a questão do seu terror, mas sim o seu suspense investigativo para você saber o desfecho dessa história e aonde estão as crianças. Esse é o foco principal, e não o terror que você vai tomar um susto ou aquele clima meio macabro e etc. Uma das coisas que eu acho extremamente interessante nesse filme é que a história é contada por vários pontos de vista de cada personagem. Exemplo, a gente vai ver uma personagem indo para um canto e interagindo com o personagem. Então a gente vai ver outros personagens indo com quase o mesmo objetivo e quase o mesmo cenário. Então pode ser que dá aquela impressão que a história não está indo, tá meio parado. Ao mesmo tempo pode se tornar meio repetitivo, cansativo, mas todas as informações de entender cada personagem vai fazer sentido lá mais para frente. Então a história ela trabalha os personagens para que mais para frente a gente vai entregar coisas mais interessantes, com suspense, com um pouco mais de violência e etc. O filme já começa muito bem, muito tenso, que basicamente numa escola, numa sala de aula, todas as crianças desaparecem, exceto uma criança. E aí gera aquele suspense, aquela investigação para saber o que aconteceu com essas crianças, e a única criança está aqui na sala de aula. E a única informação foi numa câmera de segurança que todas as crianças desapareceram na madrugada. Então aí começam as investigações e tudo mais. E aí o filme começa com uma boa tensão, com uma boa construção disso, só que na metade do filme acaba perdendo a sua atenção. É interessante, mas não é tão impactante como é no começo do filme. No final, acaba optando muito mais para comédia. É pontual, não é aquela comédia galhofa, ainda bem, mas ao mesmo tempo eu acho que para um gênero desse tipo, que é suspense, terror e tudo mais, eu acho que não combina comédia, mas eu acho que é mais para quebrar o gelo, não combina, mas não atrapalha na duração do filme. É um filme que tem bastantes momentos que ele tem um bom equilíbrio, tem suspense, tem terror, tem uma violência mais gráfica e tem bastante química entre os personagens que são extremamente interessantes. Então, se você está disposto para ver um tipo diferente de suspense e terror, eu acho que você vai gostar bastante, mas eu acho que 30 minutos finais do filme, você já vai saber o final desse filme, o desfecho. Eu não vou dar spoiler, mas eu acho que o final podia ser mais interessante, mais impactante e mais surpresa. Acaba que
nos 30 minutos finais você já vai conseguir deduzir os desfechos dessa história. Esse filme tem muitas atuações muito boas, muitos atores conhecidos, mas vou comentar só 2 atores. Primeiramente a Julia Garner, que ela começa muito bem a sua atuação nesse filme e ao longo da duração fica cada vez melhor a sua atuação. Porém, a melhor atuação desse filme, na minha opinião, é o Josh Brolin. É uma atuação muito boa, você vê que é um pai preocupado, ele mesmo tenta procurar alguma pista para ver onde estão as crianças, então é muito interessante esse ponto. Ao mesmo tempo, o diretor do filme de Hora do Mal é o Zach Gregor, que é o mesmo diretor que fez Noites Brutais. Só que Noites Brutais, o Zach Gregor conseguiu trazer muito bem uma atmosfera muito tensa, cheio de jumpscare, que funcionou muito bem. Só que ao mesmo tempo, A Hora do Mal, ele opta muito mais por diálogos que funcionam muito bem e o seu terror fica em segundo plano. Mas, de modo geral, o filme funciona muito bem, se você, como eu falei anteriormente, se você procura algo diferente, se você quer algo, um terror mais tradicional, assim, muito terror, muita violência, eu acho que esse filme não é pra você, porque a violência tem, mas é pontual. E o orçamento desse filme é de 38 milhões de dólares. Você percebe que não é um valor tão expressivo porque são cenários pequenos, você tem as casas, cidades e tudo mais, nada tão grandioso ao ponto de ser um valor tão expressivo. Então é um valor que eu vejo que faz sentido para esse tipo de filme. Eu acho que o filme não deveria mostrar no trailer muitas cenas violentas. Eu acho que deveria mostrar só 1 ou 2 para divulgar o filme e o restante ser uma surpresa ao assistir o filme. Mas acontece que grande parte você já vê no trailers. Mas uma coisa que eu achei interessante nesse filme é a direção desse filme, do Zach Gregor, que você vê a câmera passando por vários cômodos, tipo uma plano sequência, e eu achei fenomenal a direção do Zach Gregor desse filme. Ficou extremamente interessante, imersivo e tenso em alguns momentos do filme. Se você está afim de ver um filme diferente do gênero de terror, suspense, eu acho que você vai gostar bastante desse filme. Bom, essa foi minha crítica do filme Hora do Mal. Espero que vocês curtiram minha crítica. Antes de qualquer coisa, inscreve nesse canal, ativa o sininho, todo um like. Então falou e fui!